Bom, continuando, né? A gente trabalhou a aula passada, né? Voltando aqui o formulário. A gente trabalhou nos métodos, né? No incluir. Depois a gente trabalhou no salvar, no excluir e no fechar. A gente pode observar que nosso método ele nunca acessa diretamente uma classe de DAO, ou não ele não acessa nenhum DAO, nem uma conexão com o banco de dados. Vocês podem perceber que na classe de formulário está totalmente separado da lógica de como vai acessar o banco de dados e de qual banco vai ser. Que para nós aqui não importa, a gente vai chamar o create PTP saudações, certo? Passando aqui por dentro dos métodos, a gente chega lá no create, a gente vai chegar na camada de negócio. Na camada de negócio é a camada que vai ser feita as validações. Como a gente pode observar que a gente fez dois métodos, o validate create e o validate update, não é isso? E cada método lá, quando chama o create, ele chama a validação, e quando chama o update, ele faz a validação. Do mesmo jeito aqui, a gente observa que não tem acesso a banco de dados, né? A gente aqui está se preocupando do mesmo jeito, só chamando o DAO. Quem vai realmente se preocupar, quem é o banco de dados, como vai ser feito a conexão é o nosso DAO. Como a gente pode observar, a gente começou construindo o DAO, os métodos, tudo aqui dentro, ó. Vocês estão vendo aí, ó. E aí o que foi que a gente chegou a alguma conclusão? Que esses métodos, iam ser repetitivos, a gente está construindo esses mesmos métodos em todas as classes de DAO. Tipo, numa classe de DAO de produto, eu tenho um método create. Numa classe de DAO do usuário, eu tenho um create. Na classe de DAO da venda eu tenho um create. Quer dizer, o que é que eu pensei? Eu pensei que eu posso simplesmente criar um método abstrato e esse método funcione para todo mundo. E o que foi que a gente fez então? A gente criou uma classe abstrata que ela vai receber um usuário e uma entidade. Nessa classe abstrata, o que foi que a gente criou? A gente criou um método execute não query, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a conexão aqui, na verdade ele vai criar um comando com uma consulta SQL e uma lista de parâmetros. Eu só fiz otimizar o código que já existe pronto para SQL Server. Esse command é um objeto do SQL Server que eu crio para executar uma consulta. O SQL Parameter é o objeto de parâmetro, que eu passo um parâmetro, ele é desse tipo aqui, SQL Parameter. E aí a gente criou mais os métodos aqui, getList e o create. Onde a gente pode observar que o create ele vai montar dinamicamente, dependendo de quem eu passar aqui, ele vai montar o nosso insert, certo? Do mesmo jeito, o nosso update e o nosso delete. A nossa classe ela já está quase 100% pronta. Vamos poder dizer que ela está uns 70% pronta. O que é que está faltando para a gente aqui? Está faltando a gente criar um método que retorne um objeto único, tipo um find by ID, e uma lista. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma consulta, a gente fazer um método que retorne uma consulta com vários resultados. Na verdade, o que está faltando aqui? A gente fez o caminho de ir ao banco de dados, né? De inserir o dado, de armazenar. Agora a gente vai fazer o caminho de volta. A gente vai ler o que tem no banco de dados, vai jogar dentro de um objeto e vai jogar para as classes de cima. O primeiro método que a gente vai fazer, ele é do tipo T. E aí, gente, ele vai receber aqui, ó, ID. É um método find by ID. Como o próprio nome diz, a gente vai pesquisar uma classe pelo sequencial dela. Essa a ideia desse aqui. Se você for criar um método, você tem que ter duas coisas claras na cabeça de vocês: o retorno e para que ele serve. Nesse caso, a gente tem o retorno, que ele é do tipo T. O que é que significa esse tipo T? Vocês lembram lá, né? Ele é um coringa, né? Um genérico. Se eu passar aqui em cima, usuário, né?
Se eu passar um usuário, vem aqui, o fim de aqui vai retornar para mim o que é aqui? O usuário. Se eu passar um produto, ele vai retornar para mim um produto. Certo? E aí a gente vai implementar propriamente aqui o código. O que é que a gente lembra? O que é que esse cara vai retornar? Ele vai retornar um T. Ele vai ter a consulta, né? Como é a consulta? Quem é que se arrisca a dizer aí como é a consulta? Começar com o pé direito. Select. Asterisco. From. Aí é que tá. Get table name. Não é isso? Query. Aí é outro segredo, né? A gente tem um método lá, getIdName. E aí esse getIdName ele tem o value e tem o name, parameter name. Então a gente precisa onde o parameter name igual. Opa, tem que ter assim, né? Igual. Matheus, eu trabalhei numa época com uma empresa que ela tinha um software que ela trabalhava, eu não sei se era propriamente com C#, mas eu acho que sim, mas eu sei que ela trabalhava com SQL Server, né? E sempre que a gente pedia alguma coisa, a maioria das atualizações que eles faziam era um scriptzão enorme que eles rodavam no banco, direto no banco. Então assim, essas consultas dele, essas coisas, tudo feito direto no banco. Então, é mais viável no banco ou direto no código? Viável. Eu particularmente prefiro que, assim, Matheus, prefiro mexer no código do que não mexer no banco. Por quê? É mais fácil tu achar um programador C# do que um cara muito bom em SQL Server para dar manutenção depois. Só por isso. É mais fácil tu achar um programador C# do que tu achar um DBA com experiência. E em termos de praticidade, assim, sei lá, ou de meio de performance, melhor no banco? Assim, o banco, a performance sempre é melhor no banco, né? Não tem como você tirar isso aí não. Eu particularmente não gosto de fazer nada em banco. Porque banco para mim é só para armazenar. Toda a minha lógica eu gosto de deixar dentro do código. É lógico que coisas eu replico. Por exemplo, campos obrigatórios, eu deixo no banco também. Por quê? Porque eu posso sem querer esquecer de validar. Outra coisa que eu deixo no banco, a integridade, as chaves primárias, isso aí eu faço tudo no banco de dados. Mas cada um tem sua. E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ter que ter uma list de SQL parameter. Vocês lembram por que a gente tem que ter esse SQL de parameter? Exatamente. E aí, cara, ó, aqui a gente vai ter a gente fez um método execute query, né? Execute não query, que ele retorna pra gente nada, ele é void. Agora eu tenho que fazer um método semelhante a esse cara, só que em vez dele ser não query, ele é um query mesmo. Então a gente tem que ter um método execute query. Por enquanto a lógica dele é só copiar e colar o lá de cima. Agora a gente vai mudar aqui, ó. Em vez de ser void, o retorno dele vai ser um SQL data header. E aqui, ó, em vez de ser não query, vai ser query. Certo? E aqui, gente, ó, o nosso... Não, saiu não, dei pausa antes. Aí aqui, gente, ó, esse objeto é o nosso objeto de retorno. E aí a gente agora, ó, em vez de executar um execute não query, a gente vai executar o próprio método do SQL Server já retorna esse cara para mim, execute header. Certo? Esse header que está sendo retornado é um objeto e vai ter um valor
isso aqui é como se ele fosse lá no banco e trouxesse um array mesmo. Tu trabalhou já com Java, conhece o SQL Dataset, né? É Data Result Set, coisa assim, um objeto do Java que tem, que ele é do mesmo jeito, ele retorna uma lista e tu consegue pegar os valores percorrendo ela. Pronto. Aqui, esse método aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai receber uma consulta, uma lista de parâmetros e vai retornar para mim um SQL Data Reader já completo. A gente volta lá para o nosso FIN by ID. Agora sim. Só que o seguinte, gente, ó. Esse cara, ele retorna um SQL Data Reader. E a gente não quer um SQL Data Reader, a gente quer um objeto do tipo T para retornar lá. A gente vai ter que fazer um artifício, uma artimanha para fazer com que transforme esse SQL Data Reader num objeto. E como é que eu faria isso? Muito simples. Vocês lembram que a gente criou um método lá que fazia o contrário, que ele retornava uma lista de objetos, né? Que é esse cara bem aqui, ó, get columns with value. O que é que ele retorna pra gente? Ele retorna uma lista, eu passo a entidade para ele, ele retorna para mim uma lista com o campo da propriedade mais o nome do campo no banco de dados, né? Agora eu vou fazer um método contrário. Eu vou passar para ele um SQL Data Reader e ele vai retornar para mim uma entidade. Então é muito simples. Public abstract. O que é que tem que retornar? T. Não é isso? E aqui o nome do método vai ser get result. Vamos dar um nome mais parecido com a nossa realidade, né? Get entity. E quem é que ele tem que receber? SQL Data Reader. Não é isso? Aqui é só a assinatura dele, tá? Esses métodos que a gente está marcando como abstract, certo? As classes filhas vão ter que implementar. Ele dá um erro de compilação na hora que a gente for rodar. Voltando lá para o nosso usuário DAO, já está dando aqui, ó, mandando eu já implementar o cara aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu implementei ele, ó, ele veio bem para cá para baixo. E o que é que esse cara vai fazer agora, ó? Esse cara, simplesmente ele vai ler usuário, entidade. Por enquanto ele está só pegando o cara e retornando, né? Até agora não teve mágica nenhuma. Ok. E aí, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Ó? Vai dizer que uso.login recebe Vocês lembram que eu falei que esse cara aqui era como se fosse um vetor? Pronto, eu pego o valor dentro dele desse jeito aqui, ó. É uma boa prática você checar se esse campo não está nulo, porque dá um point exception aqui. Então sempre é bom você fazer esse código aqui, ó. Se esse cara não for db null.value, não é nulo, é db null, tá? Porque o objeto de banco de dados, quando ele não é nulo, ele é desse jeito. E agora, gente, é só replicar. 1, 2. E aqui onde é login passa a ser senha, nome, senha, certo? E aí acabou, ele vai retornar o cara preenchido, vocês concordam? Tá faltando só o sequencial, né? A gente vai precisar sempre do sequencial. Então faltou aqui, ó, usuário sequencial, recebe esse cara aqui, e aqui é sequencial. Ele vai dar um erro de compilação, porque a gente tem que converter esse cara aqui para int 32, certo? Essa classe converte, para vocês aí que não estão acostumados a programar esse Sharp, é onde você faz a maioria dos caches que tem, vão de um tipo para outro, tipo para inteiro, de string para inteiro, de string para decimal. Fazer o caminho contrário geralmente é só dar um toString.
Aqui, ó, esse cara ele recebe um objeto, nem precisa dar um toString não. Essa operação aqui é até desnecessária. Pronto. Esse método aqui agora, ó, getEntity, já vai retornar para mim. Eu vou passar um data header para ele e ele vai retornar para mim uma entidade. E aqui no meu find_by_id, como a gente estava programando já, o que é que vai acontecer agora? A gente vai chamar retorna getEntity, passando um SQL data header. Como é um SQL data header que a gente vai conseguir? Get this.execute query, passando a minha consulta e passando a minha lista de parâmetros. E quem é que eu tenho que adicionar nessa lista de parâmetros aqui, já que é um find_by_id? Quem é que sabe? Get id_entity, get id_name, passando passando tá, o get id_name aqui não vai funcionar em canto nenhum, né? Sempre a gente tem que passar o T aqui. E por final aqui a gente vai passar o get id_name. Nem precisa, é só chamar ele, né? Get id_name, passando o T. Bom, vocês concordam comigo que isso aqui vai toda vez lá embaixo? Toda vez ele está na classe filho, está meio trabalhoso, né? Por que a gente não cria logo um SQL parâmetro aqui? ID recebendo esse cara aqui já, né, ó, get ID, certo? Isso aqui é só pra gente melhorando o nosso código, só pra gente não estar indo lá embaixo todo tempo, certo? ID pronto, e aqui a gente dá um retorno em getEntity header. Dele. Certo? A gente fez um método agora que retorna só uma entidade passando o ID preenchido. A gente cria a entidade, passa o ID e ele já vai trazer preenchido. E o último método que a gente vai criar agora, que eu acho que vai ser o último método abstrato que a gente vai fazer, a gente vai começar a trabalhar usando essas coisas, né, que a gente está criando aqui. Vai ser um método que vai retornar uma lista disso daqui, vai ser um iList disso aqui. E o nome do método é um find_by_params, certo? E agora aqui como é que nós vamos fazer? A lógica é bem parecida. Vocês lembram que tem um método lá que a gente chama, que tem lá na classe de baixo, que a gente passa uma entidade, ele retorna uma lista de parâmetros? Get coluna with value, não é isso? Vocês lembram disso aí? Pronto, eu já tenho aqui a preenchida, as colunas lá, vai retornar para mim tudo preenchido, com parâmetro e o valor. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa consulta num SQL. Certo? E como é que seria essa consulta no SQL? Eu transformo essa consulta no SQL da seguinte forma.
É só a gente ter um método lá que a gente fez também, que é o get columns alguma coisa, vocês lembram aí? A gente já fez um método que retorna uma lista. Aqui ela, get string. Não é isso? Só que esse método aqui não vai servir pra gente, vai servir só pra gente ter uma ideia de como é que a gente vai fazer o outro. Porque esse aqui ele vai retornar coluna, vírgula, coluna, vírgula. O que é que eu preciso agora? Coluna, where, coluna, where, coluna, where. Certo? Coluna end, vocês nem me corrigem. End. Esse método aqui ele retorna coluna, por exemplo, SQL usuário nome igual a usuário nome, vírgula. Não é isso? Usuário login, vírgula, usuário login. Só que eu não preciso de uma vírgula mais. Agora o que é que eu preciso? Usuário nome, end, usuário login, end. Porque no where a gente não usa o end. No where está fazendo um SQL, select asterisk from, get da tabela usuário, onde. Eu falando assim fica meio viagem, né? Vocês têm que entender que eu sou um rapaz que pratico bastante, né? Quem dera. Só não pratico muito bastante é isso aqui, ó. Isso aqui eu não pratico de jeito nenhum. Muito não, né? Só de jeito nenhum. Eu só não gosto nem de ir pra serra tá pulando com rumo de macho agarrado. É isso, rapaz. Eu ia fazer a manipulação. Isso aí é bom mesmo, gostou? É bom, eu amo. Ó, a gente faz uma consulta é assim, ó, select asterisk from DB usuários, não é assim, né? Isso, onde? Aí a gente vai fazer um where, USR sequencial. Fala em where, não, tá errado. Como é que é pra falar? Where. Ah, desculpa aí, porque eu sou de Sobral, a gente fala o sotaque do inglês de Sobral desse jeito. Não é assim? E aí eu tenho que dar um AND aqui, não é assim? O que é que acontece? O like é aquele cara lá que não o tal igual ele tem que ser exatamente igual. O like não, ele pode trazer um pedaço de um lado, um pedaço do outro. É um coringa, né? Também chamado. Certo? Ó, a gente trabalha com end. Né? O nosso método lá está retornando isso aqui, vírgula, isso aqui. E o que é que a gente vai fazer agora? Um método que retorna isso aqui e isso aqui. Substituir a vírgula por end. Substituir a vírgula pelo end. Exatamente. Cadê ele lá? Aqui, ó. Onde tem i vai ser end. E tem um detalhe. A gente tem que adicionar o ID aqui, né? Porque por padrão ele não passa ele não vem o ID, né? Tem que adicionar o ID. E outra coisa interessante, que agora a gente não vai remover mais só um caractere, né? Porque era uma vírgula só. Agora a gente vai ter que remover 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Certo? Outro detalhe interessante que a gente pode adotar, ó, esse select asterisk from, a gente vai tirar daqui e vai para aqui embaixo. E agora vai ser get asterisk from. A gente pode fazer o seguinte, ó. Para a gente não estar se preocupando em botar o where, tirar o where, a gente já pode deixar o where fixo. Certo? A gente vai deixar um where aqui, ó, fixo. Vocês concordam que aqui ele vai sempre trazer resultado? Onde o ID maior do que 0, a gente nunca vai ter ID menor que 0. E aí, ó, a gente aqui só simplesmente... Como é que tu executou a consulta ali, não foi? Tu executou a consulta ali, foi essa pra ver? Aqui embaixo foi. Não, apareceu uma telinha, não foi? Não, ali é a besteira do Google que eu instalei que... Tá. Não tá adicionando a consulta. Não. E aí, gente, ó, aqui a gente agora tem que adicionar as colunas, né?
Só que tem mais um detalhe aqui. Se colunas, a gente tem que olhar se o parâmetro não vem vazio, porque se o cara não tiver preenchido, não faz sentido a gente botar o aéreo, certo? Se DB nulo, né? Não, agora eu vou fazer o contrário. Se o objeto for nulo, se não for nulo, eu adiciono. Se item ponto velho não for nulo, para que isso? Que aí assim eu vou ignorar as colunas que vierem nulas, certo? Agora sim, eu tenho que fazer um if aqui, porque ele pode passar tudo nulo. Se eu passar tudo nulo, isso aqui que vai acontecer, vai quebrar. Concordam comigo? Ponto length for maior do que 5, e agora para finalizar com chave de ouro, se ele for maior do que 5, eu removo e adiciono o primeiro end, porque o primeiro end ele não vai existir, né? Lá na nosso if lá em cima ele está colocando parâmetro, end, parâmetro, end, parâmetro, end. Eu preciso fazer o que? Adicionar o primeiro end. Então é só botar colunas, recebe, end, mais colunas. E aí agora, ó, só botar o colunas vir aqui. Seria interessante a gente ter um método que ordenasse, né? Tipo, a gente dissesse, não, eu quero ordenado por tal, não, eu quero ordenado por tal. Por enquanto a gente não vai fazer isso, mas fica aí a cara. Esse end aí lá no SQL tem que ser maiúsculo, né? Não, pode ser minúsculo também, não tem problema não. É só o Matheus mesmo que digitou maiúsculo, mas ele pode ser minúsculo. E aí, gente, ó, pra finalizar, eu acho que tá ok. Vamos testar aqui, vamos dar um build, vamos corrigir os problemas de build. Entity, certo? Aqui vai virar lista. Esse V1, o que esse V1 faz lá? Eu não lembro para que serve esse V1 não, mas a gente não vai precisar dele aqui não. Certo? Aqui é Entity. Estou só corrigindo os erros aqui, porque às vezes a gente vai digitando, vai pensando muito, e aí acaba do mesmo jeito aqui, ó. A gente vai ter que criar um SQL parameter ID que recebe esse cara vir aqui, e aí eu adiciono ele vir aqui também, ó, certo? Aí vai resolver aquele problema lá. Um detalhe, esse método aqui ele está retornando só um objeto, então a gente tem que fazer assim, ó, enquanto tem que retornar uma lista, a list de T certo? E aí agora a gente vai ter um método aqui, ó, enquanto, lembra para vocês que eu disse que esse cara era como um vetor? Para me percorrer ele é só esse aqui, ó. Na verdade é header.header. E aí, ó, a minha lista aqui, ó, retorno.add, esse cara vem aqui, ó. E por fim, quem eu retorno aqui? A lista. Pronto, gente. Faltou só os detalhes de tratamento de exceção, que a gente não fez. Vamos fazer logo aqui.
Tá esse cara bem aqui, recebendo nulo. Vamos botar um try. E um cache bem aqui. Um detalhe que faltou a gente fazer é o header. Você tem, quando terminar, você tem que fechar ele, porque senão, se você tentar executar uma outra consulta, ele vai dar uma exceção. Você tem que fechar o header quando acaba, certo? O cache aqui a gente vai só capturar e jogar para cima. Pronto, gente. A nossa classe abstrata está pronta. Agora a gente vai ver se realmente funcionou, né? Como é que a gente faz para testar se funcionou? Vai criar um formulário de pesquisa avançado aqui. Pesquisa usuários. Certo? Aqui o nosso formulário de pesquisa. A gente pode até copiar algumas coisas do formulário básico, como os campos. Vão ser os mesmos campos, né? Aí, a gente vai tirar o doc aqui, que o doc está fio, e no caso ele vai ser só a parte de cima, tá? E aí a gente aqui vai colocar um pesquisar usuários, certo? E aqui a gente vai ter só um cara a mais aqui, que não tem ainda, que eu não mostrei nenhum curso ainda para vocês, que é esse cara aqui, ó, é o Data Grid View. Esse objeto Data Grid View é o objeto que geralmente a gente usa para mostrar uma lista. Olha os botões aqui. Tá. Pra que botão? Não, eu digo... Medida, João Ivo. Pra que botão? Você pode simplesmente, na hora que o cara estiver digitando e dar um Enter, ele fazer a nossa consulta. Tá bom pra você assim? Não sei, mas fica mais usual para um usuário... Ao contrário, fica menos usual você botar um botão. Por incrível que pareça, eu particularmente acho muito mais simples para um usuário final ter um botãozinho lá para o cara clicar. Mas pela minha experiência aqui de N projetos aqui, não é isso que é a realidade não. Infelizmente os projetos que a gente trabalha aqui em chão de fábrica, os caras são... Acho mais fácil digitar e dar um Enter. Por incrível que pareça. Mas a pedidos do João Ido. Não, eu tô apenas até duas formas. Eu vou ter deixado das duas formas. Eu sou um cara legal. Certo? Tá aí, bem bonitinho o nosso formato de pesquisa, né? E agora, ó, a gente vai fazer um método. Falta o seguinte, a gente fez os métodos tudo na classe DAO, né? Mas a gente não fez ainda na classe de negócio. Na classe de negócio, basicamente, é uma chamada ao método da classe DAO. Eu achava que os métodos abstratos ficavam tudo na entidade, Matheus. Não. Não, só... Vai. Parâmetros. Aí você não está separando, né? Tá tanto dentro da entidade. Eu achava só abstrato. E aí eu só chamava ela, né? Herdava lá herdava, mas na classe do DAO, né? O fim by parâmetros aqui recebe o que? Usuário, entidade. E aqui, gente, é só a gente dar um... Certo? Basicamente, na nossa classe de negócio vai ter isso aqui. A gente poderia trabalhar mais, tipo, a tratamento de exceção aqui. Tipo, como é que a gente poderia fazer um tratamento de exceção interessante aqui?
fazer aqui esse cara aqui apontar para nulo, certo? Dá um try new catch, e aí a gente joga uma exceção, joga ela para cima. E aí a gente joga a lista aqui dentro. Matheus, para que tudo isso, mesmo jeito que eu faço uma validação, que eu fiz uma validação para dizer que ele vai retornar, se está preenchido tudo ou não, eu posso fazer aqui um método, por exemplo. Posso jogar uma exceção se lista ponto for igual a nulo or lista ponto count igual a 0. Posso lançar uma exceção do tipo nenhum dado. Vai começar a trabalhar, fazer exceções. Quando tu bota isso aí, essa exception aí, ela aparece do usuário no textbox? A gente pode encapsular ela, tá? Eu vou criar aqui uma classe de commons só pra gente jogar as exceções dentro, tá? Por enquanto, uma nova DLL pra gente jogar as exceções, que a gente não trabalhou de jeito nenhum com exceções. Não só exceções, a gente vai trabalhar exceções e vai trabalhar métodos comuns que não são assim, não pertencem a nenhuma camada. Métodos que eu posso usar tanto no DAO quanto no formulário, certo? A primeira classe aqui que a gente vai criar vai ser uma public. Vamos pegar exatamente o mesmo nome que eu criei lá, né? Nenhum dado encontrado exception. Certo? Ela vai herdar de exception. E eu posso dar um override aqui na mensagem dela. E aí agora, ó, joga aqui essa exceção, tem que adicionar só a referência, né? Como eu disse, a classe de commons, ela vai estar presente em todas as DLLs, então a gente tem que adicionar referência em todo mundo. Essa commons vai estar o quê? Todas as mensagens, geralmente as mensagens, métodos que eu vou repetir em todo canto. Tudo é pensando no reaproveitamento. Tudo. As interfaces. Porque a gente não trabalhou com interface, a gente trabalhou com generic. Eu até disse para vocês no começo que a gente podia fazer de duas formas. Podia fazer trabalhando com interface, podia trabalhar com genérico. Mas que a gente ia trabalhar com genérico, que era mais atual. Certo? E aqui, ó, agora a gente, ó, vai conseguir importar. É isso? A gente vai voltar lá para o nosso formulário. Quando o cara clicar aqui no botão, o que é que ele vai fazer? Try catch. A gente vai esperar aqui um dado até com ela na memória. Nenhum. Parece que tá até errado. Ah tá, porque já tem um commons que é lá do outro. A gente vai ter que renomear esse projeto aqui para commons específico, tá? Não, mas por que que outro projeto dele, tá dizendo? É, porque eu não sei pra que tem isso aqui não era nem pra ter não. Deixa eu tirar. Cada projeto que tu fazer, ele já tá pegando já direto. Não era pra te pegar não. Não era pra te pegar não. Tô até apagando que não é pra te pegar.
Nem pra gente estar usando nada dele lá não. Eu acho que eu vou ir só para mostrar para vocês. Foi isso mesmo, botei só para mostrar para vocês. E aí, gente, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, do jeito que tá aqui não ficou legal. A gente pode criar uma classe aqui de exceção, comercial exception. E ela herda de exception, certo? E aqui, em vez de a gente herdar desse cara, a gente vai pegar desse cara aqui. Por quê? Porque aí todo método que eu fizer aqui, toda exceção customizada, eu não vou precisar fazer um try catch para cada um aqui, ó. Porque se eu fizer do jeito que eu estava fazendo, se eu tivesse nenhum dado encontrado, usuário bloqueado, ou qualquer outra exceção genérica que eu criasse, eu ia ter que botar vários catches aqui embaixo. E assim, se eu botar desse jeito aqui, ó, ele vai pegar todo mundo que é as minhas exceções que eu estou tratando. E aí a gente pode dar aqui um message box passando a exceção, o texto da exceção. O message box, ó, ele tem vários parâmetros. Eu gosto de usar esse aqui, ó, que é o que eu acho mais completo, que ele tem a mensagem, o texto que ele vai aparecer lá em cima, os botões que ele vai aparecer, que é, no caso a gente vai botar só o OK, e o tipo da mensagem que ele vai mostrar, que no caso eu gosto de trabalhar, por exemplo, é um erro, né? Uma exceção é um erro, certo? E aqui, finalmente aqui, o que é que a gente tem que fazer? A gente pode até voltar lá no formulário também. A gente tem que ter um método que a gente passa o formulário. Isso aqui, ó, a gente vai ter que ter esse método aqui semelhante. Ele pega os dados que tem lá no formulário e joga para dentro do objeto. Só que agora aqui tem um pequeno mero detalhe. A gente não vai jogar exatamente esse cara aqui. A gente pode jogar assim, ó. Aí vocês vão perguntar, mas Matheus, por quê? Para poder pesquisar pelo... Se eu digitar, por exemplo, o Matheus, se eu digitar AT, ele traz tudo. Entendeu? Ele vai pesquisar tanto no começo quanto no final da string. Para isso que serve isso aqui que eu estou fazendo. A gente vai ter que até modificar o nosso método lá embaixo também, que em vez de ser o end, a gente vai usar o like. Certo? Porque eu usei o end, mas era para a gente ter usado o like. O sequencial não vai precisar, porque não tem. E finalmente agora aqui, ó, a gente vai dizer que a nossa DG resultado, qual o nome que eu dei para esse bicho? GD resultado. Ponto data source recebe usuário negócio get instance get negócio find by parameters passando só isso. É bom que esses objetos da Microsoft são às vezes um pouco bugados. É bom se tem uns artifícios que a gente faz que é para poder garantir que o negócio vai funcionar. Isso aqui eu garanto que ele funciona. Não sei porquê, mas tem que fazer. Uns bugs aí que tem, a gente não sabe porquê, mas faz. Bota para ele receber nulo? É, só seta nulo nele. Vamos ver funcionando agora, né, gente? A gente fez aqui e tal. Um trabalho danado.
Opa, tá errado aqui, né? Botando ponto e vírgula em algum canto. Vem aqui. A outro detalhe que a gente usa o E e geralmente ele já bota E lá em cima na exception, tá? Então é bom a gente usar XP aqui. Porque o E geralmente ele já põe para evento. Isso aqui, gente, ó, é um cocô, viu? Não deixa isso aqui não. Fazer do jeito certo, né? Vocês estão aqui para fazer, vamos fazer do jeito certo. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, ó. Isso por quê? Porque assim eu organizo todos os 11 aqui, ó. Quando eu clico aqui, aparece todos os eventos que tem. Só por isso. Fica mais fácil você localizar os eventos. E finalmente, para concluir mesmo, a gente vai chamar agora o nosso pesquisa, né? Vamos testar, né? A gente trabalhou tanto aí, a aula todinha, tá quase mais de 1 hora que nós estamos só falando. Isso aqui foi porque eu renomeei e não mandei renomear, e aí ele perdeu a referência, só alterar de novo lá. Pronto. Deu uma exceção em algum canto aí, ó. Não pôde porque falhou o usuário, login e senha. Vamos ver por quê. A gente viu que ele já foi até lá o DAO, né? E deu um erro na hora de validar o... Quem é que tem ideia onde é esse erro? Vocês aí estão no curso todinho. Que deu um erro aí de acesso ao banco de dados, login e senha. Ele está conectado. Mas onde é que faz a conexão? Olha aí, os cabos estão prestando atenção. Vem aqui, ó. Comercial Windows 2000, localhost. Vamos ver como é que tá o nome aqui do meu banco. Comercial. Pronto. Vamos ver se está tudo ok mesmo, né? Vamos botar os breakpoints, né? Que a gente fez só mandar executar. Vamos botar uns breakpoints aqui pra gente ver funcionando, né? Vendo a mágica do Matheus. Ele vai vir bem aqui, ó, na classe abstrata.